tema de hoje, ele é da maior relevância, porque a gente vai falar da geração Z, né? Ela é conhecida como uma geração de pessoas nascidas entre as décadas de 1990, 2010, é uma geração que se caracteriza por ter crescido num mundo que a tecnologia já estava disparada, né? Então, a internet já de alta velocidade. Isso muda completamente a forma como esse público se comunica, como é que ele aprende, como é que ele interage, né? E a gente precisa entender como é que isso está mudando o mundo empresarial, né? Como é que os empresários estão vendo isso e estão se adaptando. São uma força importantíssima dentro do mercado, que tem uma grande influência nessas tendências, nas preferências de consumo. Então, as empresas precisaram se atualizar e cada vez mais entender o que está se passando, como também eu acho que a geração Z precisa entender o mercado, né? Olá, eu sou Andréa Repsos, presidente do LEAD Rio de Janeiro. Hoje a gente vai conversar com Laércio Consentino. Ele é fundador e presidente do Conselho de Administração da TOTVS. A TOTVS é a maior empresa em soluções de tecnologia do Brasil. E o assunto, nós vamos falar de um assunto que está super em alta, né? Como é que é o futuro do trabalho com essa geração Z? Laércio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Queria que você contasse um pouco da sua história, né? Um pouco como começou a TOTVS. Sim. E como que você chegou até esse momento onde a gente tem que discutir a famosa geração Z. Andréa, bom dia. Muito bom estar aqui com vocês. A gente conversar um pouquinho de geração G, falar um pouquinho sobre trajetória e ver de que forma a gente pode fazer com que a geração Z também consiga transformar um pouco mais o nosso país, transformar as empresas do próprio mercado, né? Eu pessoalmente nasci, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei como estagiário, tá? E foi uma carreira muito meteórica, né? Foi um ano de estagiário, no segundo ano eu estava como programador, depois analista, depois gerente, depois diretor. E aí no quinto para o sexto ano eu propus para o meu patrão na época, tá? Da gente criar uma nova empresa baseada em microinformática. Ele tinha uma empresa que era a SIGA, que era uma empresa de computadores de grande porte, birô de serviços, né? Era o que tinha na época, né? Ele falava muito que era o Datacom, você mandava uma Kombi cheia de documento, recebia uma Kombi cheia de listagem. E agora tem internet, tem celular, tem tudo. E aí nasceu a ideia de criar a MicroSIGA, que é uma empresa voltada para isso. Então, e um acordo de cavalheiros que, se tudo desse certo, a gente unia numa única coisa. Depois de 5 anos já era a MicroSIGA e se transformou em TOTVS, agora seguiu em frente. Quando se fala de geração Z, né, que nós estamos vivendo, é a geração que hoje está começando a assumir posições de comando, tá? Eu acho que a gente pode conversar e pode discutir muito, né? Todos aqueles desejos, toda a maneira que essa geração se posicionou no momento que começou a trabalhar, onde eu quero empreender, eu não quero ter chefe, eu quero ter liberdade, eu quero ter experiência. E nesse momento eles começam a trabalhar, passam a ser chefes, né? Passam a ser alguém que tem de fato entregar para a sociedade um novo crescimento. As gerações passam, né, entram outras e o mundo precisa continuar. Então acho que hoje a gente vive, e principalmente que o mundo já não é mais o mesmo, um momento importante da gente analisar o que está acontecendo com o mundo versus os anseios de uma geração, que é a geração Z. Hoje a gente tem 18% das pessoas que trabalham na TOTVS que são da geração Z. Então a gente vive esse desafio. E acho que um dado interessante para compartilhar com vocês é que recentemente, o ano passado, aquela pesquisa Carreira dos Sonhos olhou para a pesquisa no recorte de diversas gerações, né, feita pela Companhia de Talentos. E foi curioso ver o resultado, porque eu mesma me surpreendi. De tudo que eles perguntavam ali, a verdade é que as gerações são mais parecidas até do que a gente imagina. Então, quando a gente olhava ali segurança financeira, todas as gerações queriam. Qualidade de vida, todas as gerações queriam. Relacionamento interpessoal, relacionamento social, como o SXSW trouxe, todos queriam. Realmente o que mudava foi um ponto que o Laércio bem abordou aqui, que é a diferença da história do propósito. Isso sim era diferente. Isso muda as relações de trabalho? Quer dizer, como é que isso, por exemplo, interfere hoje nas empresas? O que as empresas têm que estar antenadas?
Eu acho que é importante o seguinte, as empresas, quer dizer, primeiro que eu tenho uma crença que quando todo mundo tem a mesma tecnologia, a diferença são as pessoas. Eu acredito que nesse momento a gente tem que prestar bastante atenção em tudo aquilo que está acontecendo, tá? E ao mesmo tempo o seguinte, como é que nós vamos vir integrar as pessoas nessa evolução que nós tivemos. Então nas empresas mais tradicionais, tem que pensar o seguinte, eu tenho que entender essa geração para que eu consiga continuar crescendo, continuar entregando o meu produto, a minha estratégia para a sociedade. E por outro lado, quem está chegando tem que olhar e ver o seguinte, como é que eu posso colaborar para que isso aconteça. O que eu queria saber é como é que você está avaliando a ponta da corporação e a ponta do usuário, ou seja, como é que eles de fato estão retornando com todo esse progresso, com toda essa evolução da inteligência artificial. As pessoas estão de fato conseguindo, porque às vezes me parece que você tem uma demanda, né, uma oferta muito grande e nem sempre as pessoas se utilizam de tudo que tem de oferta no mercado. O que está faltando, as pessoas também pararem de ficar virando fotinho assim, né? Passando de fase, vai. Passando de fase, tá bom? E dizer o seguinte, como é que eu posso usar esse instrumento que está na minha mão, que é maravilhoso, em benefício, às vezes, da minha própria carreira. IOS chegando aqui no Rio de Janeiro e a gente estava buscando um parceiro para nos ajudar, não só nos oferecendo espaço, mas parcerizando para educar essas juventudes e nos ajudarem a encontrar formas de empregabilidade e inclusão social. E com isso, no dia de hoje, celebramos uma parceria muito importante com a Celso Lisboa e estou muito feliz de ter vocês como parceiros. Muito bom, obrigado. É um prazer para a Celso Lisboa fazer parte desse projeto. Foi um convite feito pela Vivian hoje e já aceito, obviamente, da nossa parte, porque acreditamos que a educação transforma o mundo. Interessante porque a geração, ela tem essa geração Z, ela também não se foca muito, né? Quer dizer, as pessoas, ao mesmo tempo, ela precisa estar muito bem informada para poder acompanhar, né? Sim. Então isso deve ser difícil, né? Porque eles querem flexibilidade, a nova coisa do home office, né? É super importante. As pessoas querem ter flexibilidade de horário, ter flexibilidade de poder ficar uma semana fora do escritório. E isso, como é que isso se adapta hoje numa empresa do porte da TOTVS? A gente tem que buscar um equilíbrio, tá certo? E eu acho que essa própria geração, como eu falei no início, ela está começando a assumir cargos de gerência, cargos executivos, e ela está vendo que o mundo não é tão como se imaginava. Porque não é tão simples assim, tão simples. Você comandar alguém onde você nunca viu, entendeu? Você colocar uma cultura, e como eu falei, quando todo mundo tem a mesma tecnologia, a diferença são as pessoas. Você não consegue gostar de gente, você não está próximo, você não sabe quem é a pessoa que está trabalhando para você. Você vê uma carinha lá, mas você não consegue olhar nos olhos, entendeu? Então eu acho que vai ser interessante, a gente não tem ainda, acho que todas as respostas, ninguém tem, tá? Dos próximos anos, com tudo isso que está acontecendo, ao mesmo tempo, com não uma mudança de estratégia, é uma geração num novo momento de vida, que talvez vão ter que rever alguns conceitos. Quer dizer, quando se fala o home office, acho que foi excelente, a questão da pandemia, nós conseguimos vencer, graças a Deus, que não se repita mais, mas por outro lado ficaram algumas lacunas, né? E que a gente precisa ainda resolver. E eu achei fantástico a apresentação de hoje, porque é disso que a gente tem que falar no Rio de Janeiro. A gente tem que falar de inclusão social e produtiva, a gente tem que falar de oportunidades aí, contando também com a tecnologia, obviamente, né? A gente sabe que ela hoje está ditando muito do que o jovem se interessa, e casar tudo isso, para mim, é o ideal, é o modelo ideal. E o Rio Solidário está à disposição, tanto com o banco de talentos, a gente já trocou ali que a área social ela vive em rede e ela funciona em rede. Então, o nosso propósito é comum e eu estou muito feliz com esse evento de hoje. Pedro, muito se fala hoje, então, de inclusão produtiva, né? O que você achou hoje do evento?
Achei formidável, acho que a gente teve uma excelente oportunidade de mostrar para as empresas o quanto elas têm condições de divulgar através das suas relações técnicas profissionais a mão de obra do jovem que está ingressando no mercado de trabalho, nessa área da tecnologia tão necessária e tão presente, que muitas vezes as próprias empresas estão precisando. E hoje a gente viu que através do IOS, o Instituto da Oportunidade Social, que esses jovens existem, estão preparados, muitos deles já foram contratados, mas ainda há mão de obra disponível para ser direcionada. Então, eu acho que hoje a grande mensagem aqui, Mariana, é indicar para as empresas o papel delas multiplicarem essa informação. As empresas que participaram aqui conosco levarem para as outras empresas a ideia de que elas podem encontrar a sua mão de obra através do IOS. E para a gente encerrar a nossa conversa, qual seria a sua dica, o seu conselho para as novas gerações que estão chegando ao mercado de trabalho? Acho que quem está chegando hoje no mercado de trabalho vai dizer o seguinte: você pode querer experiências, você pode querer não ter chefe, você pode querer tentar mudar tudo que está hoje instituído no mundo. Mas presta atenção que aquilo que você acha que está instituído no mundo está em mutação. Então acho que tem que ter olhar um pouquinho mais à frente, não só você dizendo assim, aquilo que você deseja, mas aquilo que vai ser possível fazer. Muito bom. Okay. Queria agradecer muito a Laércio Consentino, presidente do Conselho da TOTUS. Foi ótima a nossa conversa. Obrigado aí pela disponibilidade do teu tempo e muito obrigado pelas informações super relevantes que nós vamos compartilhar. Ok, obrigado.